Glória a Deus, amigos, boa noite, bem-vindos aqui ao nosso culto, né? O culto das 22 horas. Sempre estamos nesse horário, entrando aqui, né? E trazendo uma palavra, trazendo uma oração. E são 52 dias de campanha, de oração. Não sei se você está assistindo pela primeira vez ou pela 10ª vez. Hoje é o 10º dia dessa campanha. Você vai ver no meu Facebook e também você vai ver ali no YouTube, né? E você pode assistir e participar dos outros dias, se ainda não participou. Até nós completarmos 52 dias. Pastor, mas por que 52 dias? Eu entrego esse pedido aqui de oração todos os domingos aqui na igreja. Domingo é o dia máximo de todo o povo vir à igreja. Eu entrego, as pessoas fazem o pedido, e aí colocam num baú que tem aqui à frente do altar. E o pedido é baseado em quê? É Neemias 6,15. Neemias, capítulo 6, versículo 15, que diz a palavra de Deus que em 52 dias, Neemias foi o espaço, foi o tempo que ele levou para entre começar e terminar a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Então nós nos baseamos nisso e tiramos 52 dias de oração, palavra de Deus, para buscar uma reconstrução também. Porque o mesmo Deus ao qual ele servia, né, a quem ele servia, é o Deus que nós servimos e hoje com claro, também uma amplitude maior, porque o Senhor Jesus veio e revelou Deus verdadeiramente como ele é, sem sombra, né? Mostrou o que é real mesmo. Então nós podemos reconstruir. Agora, é necessário preço, né? É necessário se esforçar, né? Ninguém reconstrói muros assim da noite para o dia e de qualquer forma. É necessário dedicação, compromisso com horário. Nós entramos às 22 horas. Eu já pedi aos membros da igreja, aos meus amigos, sei que tem pessoas que esse horário ainda estão no trabalho ou estão a caminho de casa. Não tem problema, mas chegando em casa, a pessoa vai ali então e participa desse culto, mesmo que sejam depois das 22 horas, não tem problema. Mas todo dia tem que trabalhar um pouco em oração. E o nosso culto dura, em média, 20 minutos. Tem vezes 17, 18, 20, né? E não passa disso não, porque é um culto objetivo de uma campanha de 52 dias. Falando em coisa boa, vamos a um louvor agora, ó, nesse altar aqui mesmo, o nosso ministério de louvor ministra bonito diante de Deus e Deus abençoa. Vamos louvar? Já já eu volto com o momento do testemunho. Já chegou, o Espírito Santo já chegou, o Espírito, ele já chegou aqui, meu irmão, já chegou, o Espírito Santo já chegou, ele está aqui para te encher até transbordar em nome de Jesus. Eu sinto as mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo, diga assim, eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés. Então caminhe com Jesus, aquele que caminhou sobre as águas, aquele que caminhou. Ele está aqui, meu irmão, está aqui, dá um pulo aí, ó. Está ao meu lado, está aqui, está ao meu lado, como um raio. Ah, mas tem que ser mais animado, como um raio. Já chegou, Espírito, diga assim, ó, eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser, eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma. Então caminhe com Jesus, aquele que caminhou sobre as águas, aquele que caminhou sobre, ele está aqui, está ao meu lado.
caindo sobre mim, como um raio caindo sobre mim. Diga assim: me queima, me queima, me queima, me queima. O Senhor está queimando todo mal nessa manhã. Declara em nome de Jesus. Me queima, 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 me queima. Pra terminar assim, ó, como um raio. Dá glória a Deus bem alto e aplaude a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória para todos sempre. Amém? Maravilha, louvou aí, glorificou o nome do Senhor, engrandeceu o nome dele. O que diz o Salmo 34, verso 1? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca, continuamente nos meus lábios. É muito bom louvar a Deus. Olha, sem delongas, vamos agora ao momento do testemunho aqui na Igreja da Graça também, testemunho de bênção acontecendo na vida do povo. Após o testemunho, eu volto e aí então vamos para a palavra de Deus. Assista esse testemunho especial. Bom dia, Bom paz, dia, meu igreja. Pai. Amém. Ultimamente eu venho me sentindo assim desanimada, né? Sim. Quando acontecem problemas familiares, a gente, né, fica um pouco fraca. E o meu pai, ele está com problemas de saúde, né? Graças a Deus eu creio que Deus já curou, né? Então eu cheguei aqui assim com o coração triste, né? E aqui na hora da oração, eu rapidinho dei uma olhadinha no celular e eu vi algumas mensagens. Não ouvi, mas eu vi que meus irmãos tinham mandado algumas mensagens no grupo. Aí eu senti vontade de abrir para ouvir a mensagem, preocupada. Mas eu falei, não vou abrir agora. Devido à situação do seu pai. Devido à situação do meu pai. Falei, não vou abrir agora, eu vou prestar atenção aqui na oração, pedindo a Deus para confortar meu coração, que não seria nada, né? Aí terminou a oração, né? O pastor entrou com o louvor. Aí depois rapidinho eu ouvi e graças a Deus não era nada. Então assim, né? A importância da gente confiar primeiro em Deus, né? Sim. Tranquilizar o nosso coração. Então agora eu estou em paz, estou tranquila. Glória a Deus. Deus abençoe. Aplaudindo a Jesus, irmãos. Bem bonito. Aleluia. Testemunho de bênção, de vitória. Deus tem abençoado, irmãos. Sabe? A Bíblia diz claramente, né? O próprio Salmo 34, verso 10, ele diz claramente: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. É buscar a Deus, Ele é o teu pastor, Ele te ajuda, Ele te abençoa. Deus tem abençoado e vai abençoar ainda muito mais a sua vida. Olha, falando em Deus abençoar, preste atenção agora, pegue a Bíblia e anote. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos ver mais um pouco da preparação de Neemias para a reconstrução dos muros. Neemias, ele foi sentindo ali o que estava acontecendo e Deus foi lhe dizendo o que ele deveria fazer. Vamos ao momento da palavra de Deus. Nós vamos para o versículo de número 6, que nós vamos encerrar a parte da situação de Jerusalém e a oração de Neemias. Então, no versículo 6, eu comentei um pouco ontem, no sábado, na live, ele diz assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então o Neemias, nesse começo da oração, ele faz algo que todos nós precisamos fazer, que é o quê? Ele apresentou a vida de todos os irmãos que estavam em sofrimento, e ele disse: eles pecaram, Senhor. Eles pecaram. O salário do pecado qual que é, irmãos? Que é Romanos 6, 23. A morte é a separação de Deus, né? O distanciamento. E isso impede Deus de agir. Ontem eu citei Isaías 59. Vamos lá? Isaías 59. No versículo 1, tá? No meio da Bíblia, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías.
59. Quem não conseguir anotar tudo, se anotar é melhor, se não conseguir, depois fica gravado também. Mas é bom ir anotando que você vai já gravando no coração. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o profeta Isaías falou que Deus não deixou de nos abençoar porque simplesmente ele falou assim, eu vou encurtar a mão. Não, a mão de Deus está estendida. Só que tem uma coisa que atrapalha, ele falou, os pecados. E o que seriam esses pecados, né? Existem os pecados praticados por nós, que nós erramos, né? E quando fala pecado, não precisa ser necessariamente o adultério, a prostituição, se embriagar. Quando eu vinha para cá de manhãzinha, eu passei em frente de um tipo de um barzinho, agora eles colocaram outro nome agora, que aí colocam aqueles negócios para fumaçar, lá na guile, que nos homens o primeiro lugar que dá câncer é no testículo, inclusive. Provavelmente esses jovens não vão gerar filhos depois, ou mesmo se gerarem, vão ter problemas também. E assim, é lotado, irmão, de jovens. E frio, né? Que tá. Jovaiada do lado de fora, gente do lado de dentro. E a gente sabe que não é só isso né, que muitas vezes rola, né? Outras coisas também. E aí eu fiquei pensando, né, até eu falei para o meu sobrinho, né? Falei, rapaz, olha que coisa. Os jovens lá, tristeza, né? Jovens se perdendo. Numa dessa daí aprende a fumar maconha. Se alguém aqui já teve gente viciada em casa, né? E meu irmão está aqui hoje também, nós tivemos dentro da nossa casa, do nosso pai. Então, é uma coisa séria. Então, nós temos que pedir confissão dos pecados deles também. Senhor, perdoa, tem misericórdia. Então, esses são os pecados praticados. E outros que não são desses, né? Mas são por palavras, sentimentos, né? Eu lembrei agora de um versículo, não vou citar, nem vou falar para não colocar ali não, foi o apóstolo Pedro que escreveu. Ele falou assim, que quando marido e mulher estiverem brigados, não precisa nem orar, porque não vai bater nem no teto. Sabiam disso? Credo, pastor. Me ajuda aí, que de vez em quando a gente, né? Para aliviar o coração de vocês, entenda, briga, discussão e conflito de ideias são coisas diferentes. Marido e mulher são dois estranhos que se unem e Deus os torna só. Cada um foi criado de uma maneira, numa família. Então, assim, é um milagre de Deus. Ele une os dois e os dois vivem um para o outro. Então, eles vão ter conflitos de ideias, claro que vão. São dois seres pensantes. É normal, um quer uma coisa, outro quer outra, né? Por exemplo, no Dia dos Pais, vai no pai de quem? Né? O homem quer ir no, quem tem os seus pais, né? O homem quer ir no pai dele. E a mulher? No pai dela. É assim, é normal, né? Tranquilo. E até porque o homem, se for, quando vai na casa do pai e da esposa, ele está indo na casa do sogro, né? Não do pai. E a mulher, quando vai na casa do pai e do marido, está indo na casa do sogro também. Então pode ser que um fale, vamos fazer assim, eu deixo você no seu pai e vou lá no meu. Qual é o problema? Aí já fica com o bico do tamanduá, do tamanho da... Deus do céu, você também nunca vai. Calma, que cada um tem que ver, né? Então, tem que conciliar, mas vai ter, assim, eu não estou falando essas coisas, assim, esses detalhes, isso pode ser conversado também. Mas às vezes, irmão, um já está com rancor do outro, daqui um pouco está afetando intimidade, daqui um pouco está afetando tudo. Aí começa a orar, aí não está sentindo a presença de Deus.
Aí a pessoa falou, poxa, mas eu não estou bebendo e fumando igual o jovem que o pastor falou, que estava lá baforando o narguilé. Eu não estou me prostituindo, eu sou dizimista, eu sou. Mas vai orar, o coração não aquece. Por quê? Porque um está longe do outro. E o apóstolo Pedro falou, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem que se unir. No mínimo, ter humildade. Falar, você me perdoa que eu não devia ter falado o que eu falei, não devia ter feito o que eu fiz. E vamos tentar conciliar, porque afinal é até que a morte os separe. Então tem esses pecados praticados no corpo, nas palavras, na atitude, né? E tem aqueles que Romanos 3:23. Vamos lá. Olha, eu falei tudo isso ontem, mas não tem problema repetir. E a gente vai aprendendo, né? Com a palavra de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram. Quantos pecaram, irmãos? Todos. Então, casado, solteiro, divorciado, viúvo, enrolado, todos pecaram. E destituídos estão de quê? Da glória de quem? Da glória de Deus. Todos pecaram. Então aqui envolve, já não é aquela atitude pecaminosa, já é aquele pecado original. Aquele pecado, irmão, que não adianta. Ah, pastor, você falou aí de marido e mulher. Eu e minha esposa, a gente, se precisar, a gente dá até curso. A gente dá até curso, como é que se vive bem. Que nós, graças a Deus, pastor, ele é meu chuchuzinho, né? Ele é meu chuchuzinho. Pastor, ele é meu docinho de babaçu. Esse homem, eu beijo o pé dele. Tá vendo, pastor? Então as nossas orações está tudo certo. Amém. Isso é muito bom. Mas aqui diz que todos pecaram. Todos nós. Se não foi nisso, foi em outra coisa. Por quê? Porque é o pecado chamado original. A pessoa mais boazinha, irmão, a pessoa mais bacaninha, aquela que ajuda o pobre, aquela que ama o próximo, aquela que faz caridade, ela precisa do perdão dos pecados. Todos pecaram. O pastor precisa do perdão dos pecados? Precisa ou não, irmãos? Ou eu sou um, sei lá o quê? Preciso, irmão. É uma hora de um nervoso, é uma hora de uma chateação. E isso acontece muito, irmãos. A nossa natureza humana, ela é inclinada para o pecado. Aí quando você nasce de novo, você tem a oportunidade de não andar no pecado, mas de seguir na presença de Deus. No sábado também, eu dei 1 de João 1,19. 1 de João 1,19. Aí o que nós vamos fazer? Pega aí. 1 de João 1,19. Eu não estou achando o versículo aqui não, tá, irmãos? Eu já sei já. Esse daí foi de sábado. Eu preciso só colocar uma coisa aqui. O que diz 1 de João 1,19? O que está escrito aí? 1,9, perdão. 1,9. Não tem 19, né? O pessoal da mídia está quebrando a cabeça. O 19 está onde? Na casa do conde. O 9, 1,9. Se confessarmos, e isso que eu falei que sabia, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse pecado que fala aqui, que Ele é fiel e justo para nos perdoar, é o pecado que nós confessamos, né? Se praticamos. E também o pecado, irmão, que fala, Senhor, eu vejo que eu estou na tua presença. Tem um obreiro, ele é líder do louvor dessa igreja hoje. Até ontem eu estava vendo ele ensaiando. E ele não era batizado no Espírito Santo. Aí eu chamei ele no meu escritório e falei para ele, irmão, você não é batizado ainda no Espírito Santo, né? Ele falou, não. Eu falei, mas você sabe o porquê? Ele falou, pastor, não sei. Falei, bem,
vou te fazer uma pergunta. Falei, você vai responder honestamente. Não precisa me dar detalhe, que aqui não é confessionário, não. Falei assim, tem alguma coisa que você faz e você sabe que isso está impedindo? Aí ele pensou, ele tem uma barba grande, ele puxou assim na barba. Falou, não, senhor. Falei, então, nada. Ele falou, não. Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa, a gente sabe que é errado. Aí a gente fica tentando tapar o sol com a peneira, né? Ah, não, porque Deus conhece meu coração, que Deus já foi açougueiro. Aí começa aquela conversa fiada para boi dormir. Ao invés de confessar logo, né? E pedir perdão, a gente fica enrolando. Ele falou, não, senhor, pastor. Falei, não? Ele falou, não. Falei, então fecha os olhos e receba o Espírito Santo. Eu coloquei a mão na cabeça dele, ele começou a falar línguas estranhas e profetizar. Aí me deu um abraço. Foi até engraçado que ele me deu um ósculo santo. Nunca, não deixa eu ficar me dando. Eu não gosto, não, irmão. Mas foi tão santa a coisa que eu nem liguei. Aquela barbona dele assim em mim aqui. Ele ficou tão feliz, irmão, tão feliz. Ele deu um abraço assim, aí deu um beijo, pastor, obrigado. Eu falei, não, irmão, é Jesus que te deu. Só faltava assim um destravar, né? Então, esses pecados que são do original, nós temos que sempre chegar diante de Deus. Senhor, eu aceitei a Cristo, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Se tem alguma coisa que eu faço que seja errado, eu peço perdão e vou mudar. E se não tem nada que eu estou fazendo, eu agradeço pelo sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Amém, pessoal? Então tem que chegar diante de Deus. Não tem ninguém aqui, nem o pastor dessa igreja, nem ninguém que seja tão santo que não precise do sangue de Jesus para ser purificado. Amém, glória a Deus. Está vendo? É só esperar um pouquinho, Deus fala, Deus toca e Ele abençoa. E agora nós vamos fazer uma boa oração e o nosso Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus, os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Que bonito, né? Deus está atento à nossa oração. Salvo engano, a 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo vai falar lá, se não me falha a memória. Ó. O Eduardo, ele é rapidinho ali, vamos ver, ele colocou ali, 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, diz a palavra de Deus. O nosso Deus, ele vê tudo. Quando Paulo era perseguido, quando Saulo perseguia a igreja, Jesus falou para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele nunca perseguiu a Cristo, ele perseguia a igreja. Cristo estava, de olho na igreja e cuidando e atendendo às orações da sua igreja. Vamos fazer uma oração agora? Eu quero orar por você. Levante assim a sua mão aí onde você estiver. Vamos pedir a Deus agora aquela bênção e Ele é abençoador. Pai, oramos agora unindo a nossa fé. Meu Deus, a minha fé está unida com pessoas de todas as partes que mandaram aqui os seus pedidos durante a transmissão. Pessoas, meu Pai, que estão precisando de uma bênção do Senhor. Pessoas que estão precisando de um milagre do Senhor, Pai. E diz a Tua palavra que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor é poderoso. E eu oro por todos. E eu declaro a bênção. E eu digo, diabo, tire as suas mãos agora. Se tem contenda, vício, confusão, briga, separação, desentendimento, é irmão contra irmão, a coisa já extrapolou da normalidade, já passou mesmo agora até para coisa brava, terrível. Eu digo, sai agora, mal. Essa família de Jesus, bate em retirada todo mal, em nome de Jesus. Pai, e eu abençoo, declarando saúde, prosperidade, alegria, união nesta casa e família, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja e diga graças a Deus. Aleluia, meus irmãos. Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Olha, quero desejar a todos uma boa noite. Domingo estaremos aqui, domingo, 8 da manhã e também às 18 horas. Todos os domingos, 8 da manhã e também
às 18 horas. Tivemos cultos especiais e teremos todos os domingos, 8 da manhã e também às 18 horas. Forte abraço, Deus te abençoe, fique na paz.